A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 8, do versículo 31 ao 42. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos de adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, cada vez mais percebemos que esse confronto de Jesus com esses grupos religiosos, judeus, fariseus, chega assim a um ponto máximo. E eles querem pegar Jesus de qualquer forma e matar Jesus. E Jesus tem que se ocultar, né? Porque também a hora dele ainda não chegou. Jesus vai falando aqui para os seus discípulos, aqueles que acreditaram: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade. Ser discípulo e seguidor de Jesus significa continuar fiel à palavra de Jesus, ou melhor, continuar vivendo do jeito que Jesus ensinou a nós. Nós temos um exemplo de Santa Teresinha. Ela era sempre inquieta, queria ser santa. Jesus era o amado dela, e ela descobriu a sua vocação na leitura de 1 Coríntios capítulo 12 e 13, e ela chegou à conclusão que no coração da igreja ela era o amor, e procurou justamente a verdade e seguir essa verdade. E ela chegou até a dizer, uma das suas frases no livro História de uma Alma: outra coisa não fiz senão procurar a verdade. E essa verdade ela encontrou na pessoa de Jesus. Então isso é que é ser discípulo de Jesus. Cada um de nós agora se interroga. Estamos na última semana da Quaresma, nos preparando para a Páscoa, e devemos nos questionar se nós de fato somos verdadeiros discípulos de Jesus. Ou muitas vezes nós mantemos, né? Nós procuramos a verdade, mas nunca é na sua totalidade, é em parte, porque nós nos submetemos à mentira do mundo.
Vocês sabem que o mundo tem um espírito, que é o maligno, e o pai da mentira é o diabo. E muitas vezes nós preferimos a mentira do que a verdade, porque a verdade vai muitas vezes nos desinstalar, ou então nós estamos acostumados, né, com alguns cacoetes, com alguns esquemas, e a gente não quer sair daquilo, então a gente rejeita. Há quem acredita em Jesus. Se a gente perguntar ao mundo, vocês acreditam em Jesus? Muitos vão dizer que sim, mas naquele Jesus de Nazaré, que pregou, que ensinou, que fez milagres, mas quando chega a acreditar no que Jesus revelou, que Ele é Deus, essa identidade aí é rejeitada, porque vai mexer, né, em nós. Nós muitas vezes preferimos ficar no confortável, apostando nos esquemas estabelecidos e nas falsas seguranças. A verdade trazida por Jesus nos liberta, exige compromisso e coragem para descobrir a falsidade que se esconde sob belas aparências e a novidade que chega com a revelação de Deus por meio dele. Isso aqui é do comentário da Bíblia Pastoral. Portanto, é muito interessante a gente fazer essa reflexão. A verdade que liberta o ser humano é o próprio Jesus, que dá novo sentido a todas as coisas e nos coloca em sintonia com o projeto de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. E para a gente se salvar, é preciso que haja libertação do pecado. Jesus falou aqui no Evangelho de hoje que nós precisamos nos libertar dos nossos pecados. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o pecado é o egoísmo. É você não reconhecer também Jesus. Esse é o pecado do mundo. Não reconhecer Jesus como Deus. E a gente tem que se deixar iluminar. E esses esquemas e essas propostas que nós encontramos em todos os setores da sociedade, da cultura, da política, da economia, nós temos que ter cuidado, temos que analisar com frieza, com coragem e com iluminação. Nós não podemos nos empolgar só assim por uma paixão, né, emocional. Nós temos que ser racionais. Nós temos que usar a razão, a inteligência para saber discernir o que é que vale e o que é que não vale. Nós não podemos nos deixar guiar por qualquer propaganda ou discurso. Preparemos-nos muito bem para isso, porque a verdade está bem clara no Evangelho e nós temos que nos deixar iluminar por essa verdade, que é ela que nos liberta de toda a escravidão e ajuda na sociedade como um todo. Muitas vezes nós nos grudamos em esquemas que nos escravizam e que também vai escravizando o povo, a coletividade. Como cristãos, como discípulos de Jesus, nós temos que continuar sempre fiel à palavra de Jesus, sempre fiéis à palavra de Jesus. E agora rezemos dizendo: ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações purificados pela penitência e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 8, versículo 31 a 42. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.